Aleluia. Fala assim: eu quero ser cheio de Deus. Aleluia. Que bom. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Pode ser mais forte. Quem está feliz com Jesus? Fala assim: incendeia-me até transbordar. Aleluia. Abra comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Se você puder ficar de pé. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até Samaria, da terra. Abra comigo aí ainda em Atos, vire só uma página, capítulo 2, versículo 1 ao 4. O texto diz assim: e cumprido-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. Fala assim: pousaram sobre cada uma deles. E aí repita comigo: e todos, fale todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Fale todos foram cheios, fale cheios do Espírito. Aleluias. Usa, Senhor, essa palavra e nos enche do teu Espírito até transbordar, porque ao transbordar nós mostraremos ao mundo que tu és o Senhor. Aleluias. Glória seja dado o teu nome. Pode se sentar no seu lugar. Você que está conosco aí no Instagram, Deus abençoe, continue conosco até o fim dessa mensagem. Incendeia-me até transbordar. Parte 1. Amém? Nós, como eu falei agora, estamos vivendo um tempo, muitas vezes, em alguns corações, de esfriamento espiritual. A gente sabe que todo o percurso, né, de um enchimento de Deus sobre a terra, sobre a sua nação, sobre o seu povo, houve um esfriamento espiritual, né? Antes que acontecesse um mover de Deus, houve um esfriamento, um distanciamento de Deus e das coisas de Deus. E nesse tempo que está para vir um dos maiores eventos do mundo, que é a volta de Cristo Jesus, amém? O arrebatamento da igreja é o maior evento esperado, que toda a igreja está esperando. Quem está esperando? Amém? Então, esse evento que está sendo aguardado, de uma certa forma, antes que ele chegue, está acontecendo esse esfriamento. E existe algumas coisas, né, que provoca esse esfriamento, e para que a gente possa ser cheio, a gente precisa combater essas coisas, amém? A gente precisa conter elas na nossa vida. A gente precisa eliminar estas coisas dentro de nós, amém?
Porque estas coisas provocam, fala assim, estas coisas provocam o esfriamento. Amém? Nós vamos ver aqui. A primeira coisa está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11. A gente vai ver, né, a história de um casal que eles, por falta de temor a Deus, mentiram aos apóstolos. Por falta de temor a Deus, mentiram aos representantes de Deus naquele lugar. E eles, para também aparecer, porque eles queriam aparecer por causa dos recursos, né? Porque um homem teve uma ação, né? E eles acharam, não, eu também vou fazer o mesmo. E aí eles tiveram uma ação. E aí, só que eles conteram uma parte para si e disseram que vendeu a sua propriedade com outro preço. Eles não precisavam disso. Deus não estava interessado no preço que era, mas Deus estava interessado no coração deles e na atitude que eles estavam tendo. E aí, quando eles têm essa ação, né, estamos falando de Ananias e Safira, a Bíblia diz que eles, por falta de temor, teve essa atitude. E aí, o que é que acontece? Na hora, ali, na presença dos apóstolos, e a sua esposa teve a oportunidade de falar a verdade, e ela continuou mentindo. Você entende? Então isso está falando sobre a falta de temor que havia naquela família, a falta de temor que havia naquela casa, e trouxe uma consequência, não apenas a morte do marido, mas a morte também da mulher, né? E eu fico me imaginando os filhos deles debaixo dessa realidade. No versículo 11 do capítulo 5 diz: e houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviam estas coisas. Então havia uma falta de temor e Deus trouxe uma ação, e a partir dessa ação veio o temor. Então o que eu quero falar é sobre a falta de temor. Infelizmente existe uma falta de temor presente nos nossos dias. As pessoas se distanciaram do temor a Deus, e a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E muitas vezes a gente deixa de temer a Deus, e a gente deixa de temer a Deus nas coisas simples, nas coisas do dia a dia, em não respeitar e observar aquilo que Ele implantou, aquilo que Ele instituiu. Amém? E aí a gente vai deixando de temer a Deus. A falta ao temor a Deus que põe frio no nosso coração e nos impede de avançar em atos, né, da presença de Deus, e levando a gente a ter ações como essa de Ananias e Safira, um ato impensado, amém? Um ato sem medir as consequências, né? E aí a gente passa, ao invés de prosseguir, andar em uma obstinação, em uma obscuridade, em direção, né, à destruição, à tristeza e à dor profunda. Então esse é um caminho triste de a gente caminhar. E se existe e está existindo isso no seu coração, por alguma coisa que aconteceu, para com isso, sana este câncer, sana este mal, não deixa crescer no teu coração a falta de temor a Deus e as coisas que Ele instituiu. Amém? Amém, querido? É inaceitável que um povo que conhece a Deus, que experimenta do seu amor, da sua proteção,
que convive com a sua graça e a sua fidelidade. Sim, é inaceitável que esse povo faça algo menor do que andar no temor de Deus. Amém? A gente precisa andar no temor de Deus. Só que a gente sabe que isso não é uma coisa apenas dessa geração. O povo de Israel mostra que em muitos momentos eles deixaram de temer a Deus. Sim ou não? Em muitos momentos Deus tira eles do Egito com mão forte, com mão poderosa. E na primeira dificuldade que eles vêm a ter, eles blasfemam contra Deus. Era melhor estar no Egito, comer as cebolas do Egito, receber as chicotadas do Egito, do que estar livre. Como pode? A gente olhando hoje e pensando nisso, a gente fala, que povo burro, sim ou não? Que povo obstinado de coração, sim ou não? Mas a gente tem hora que age da mesma forma. É ou não é? Quantas vezes Deus já pôs a mão sobre nós? Quantas vezes Deus já abriu o mar sobre nós? Quantas vezes Deus já trouxe um livramento sobre nós? Quantas vezes Deus já trouxe um milagre sobre nós? E a gente vai lá e tá ruim demais, e Deus me abandonou, e Deus me deixou. É ou não é? Sim ou não? E não é assim. Deus é Deus. E Ele está presente. E Ele está conosco. Aleluia. Contudo, não tem sido difícil ver nesses dias que acontece a volta, que antecede a volta de Cristo, tanta falta de temor no meio do povo de Deus. É incrível, muitas pessoas que conhecem estejam agindo como se Ele jamais existisse. Tem hora que a gente age como se Deus não existisse, como se a gente não tivesse, olha para mim aqui, sobre um plano divino. Deus tem o governo da sua vida, Ele tem a direção para você, nada sai fora desse curso. Quem está entendendo? Por mais que esteja difícil, Deus está no controle. Ele vai abrir a porta na hora certa, Ele fará o milagre na hora certa, mas o meu coração e o teu coração não pode deixar de crer, de temer a Deus. Muitas vezes nós viemos para um momento como esse, de ceia, que é um momento sagrado, santo, que é um momento de santidade, santificação. É o momento de lembrarmos da aliança que fizemos com Cristo, a aliança de viver para Ele. Quem está entendendo? Mas a gente muitas vezes vem para um momento como esse em pecado, com a vida toda torta, e a gente sem temor algum toca no pão e pega no cálice. Mas quem está entendendo? A Bíblia diz em 1 Coríntios, analise pois o homem a si mesmo. Você não tem que analisar Maria José, não. Hoje o cabelo dela está ajeitadinho. O da Graziele está ali, todo arrumado. Você não tem que analisar o outro, não. Quem está comigo? Você tem que olhar para dentro de você. E se cometeu pecado, peça perdão, com sincero arrependimento. E pecado não é apenas beber, não é apenas fumar, é mentir, é falar mal do outro, é julgar o outro. Isso é pecado. Então a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes a gente está vivendo assim, e a gente vem tomar a ceia. Então a gente precisa se santificar, a gente precisa levar a sério, a gente precisa ter temor, temor com as coisas de Deus, temor com as coisas de Deus. Fala comigo, eu preciso temer a Deus e zelar com os seus princípios.
Em nome de Jesus. Segunda coisa, abra comigo Mateus capítulo 24, versículo 12. Então essa foi a primeira coisa que nos leva ao esfriamento, à falta de temor. Quando a gente começa a desprezar as coisas que Deus instituiu, quando a gente começa a não dar o devido valor às coisas de Deus, o devido valor às coisas que Deus instituiu, amém? E a segunda coisa diz aí no texto bíblico: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é que o texto diz? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ah, mas o irmão Geraldo pecou. Ah, o irmão Geraldo pecou. Ah, mas a irmã Ana Clara pecou. Todo mundo lá na igreja está pecando. É verdade isso? A gente tem uma mania de generalizar tudo, sim ou não? E aí a atitude do outro determina a minha atitude. Então, se o outro for para o abismo, você também vai? Hein, irmão? De maneira nenhuma. Se ele está pecando e está caminhando em caminhos pecaminosos, se mantenha vigilante. Que a Bíblia fala assim, que aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Cuide-se para não cair. E não cair na língua, em falar dele, em vez de ajudá-lo. Quem está comigo? Então a gente precisa ter cuidado com isso. A iniquidade está se multiplicando de uma forma terrível. Todo dia a gente escuta uma notícia nova. Todo dia a gente escuta uma situação de um e de outro, sim ou não? E muitas vezes, olha para mim, aqueles que são referência para você hoje, pode ser que amanhã peque, e por causa disso, você vai cair, você vai deixar de temer a Deus, por causa disso você vai esfriar teu coração. Não, querido! Mantenha-se aquecido, mesmo que tudo ao teu redor esteja frio. Olha para mim, temos exemplo na Bíblia disso, sim ou não? Quem foi enviado para nação idólatra, pecaminosa, para servir a essa nação? Quem? Fala assim, Daniel. E ele esfriou o coração? E ele se manteve contaminado? Pelo contrário, quando veio o decreto tentando parar aquilo que ele priorizava, e é o que ele priorizava? A posição dele? O lugar que ele estava? Não, ele falou assim, pode me destituir, mas eu não deixo de honrar a Deus. Eu não deixo de honrar o meu Deus. Eu não deixo de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Pode me jogar para os leões, mas eu vou honrar a Deus. Quem entendeu? É possível estarmos no meio de um povo frio e sermos quentes. Você não entendeu, não, vou repetir. É possível estarmos no meio de um povo frio e sermos quentes, sermos labaredas de fogo, sermos influenciadores em vez de sermos influenciados. Pode aplaudir Ele, aleluia, glória a Deus. O multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Isso significa que o esfriamento do amor está diretamente relacionado com o crescimento do pecado e suas mais variadas formas. Foi o Senhor que falou que o amor de muitos se esfriaria com o aumento da iniquidade.
A iniquidade é a transgressão contra a lei de Deus, é a rebelião e a impureza do homem contra Deus. Aquele que tem uma vida caracterizada pela prática não tem nenhum relacionamento com Deus. Quem tem uma vida assim caracterizada pela iniquidade, ele não tem relacionamento com Deus. Ele pode até estar dentro da igreja, mas não tem relacionamento com Deus, com Cristo. Cada vez mais os valores estão sendo invertidos, cada vez mais a moralidade está sendo considerada inadequada, cada vez mais a mentira tem se tornado verdade ao ouvido dos homens. O pecado jamais é visto como um novo padrão a ser exaltado e seguido, enquanto a santidade já é identificada como algo que a ser reprovado e combatido. A iniquidade está se multiplicando, mas chegará o dia em que Deus dará um basta e responderá à medida de pecado da humanidade com o derramar da sua santa ira, sem mais mistura de misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós. Oh Jesus, o pecado agora, eu fico olhando nestes dias, e a mídia é uma propagadora disso fortemente. A gente observa que eles estão pegando padrões pecaminosos, tornando isso como se fosse hábitos comuns, normal. E aí nós vamos bebendo isso e nos contaminando também. E aí vem a frasezinha: não tem nada a ver não, pastor. Esse padrão de santidade, de santificação está ultrapassado. A igreja agora tem que evoluir. A palavra de Deus se evolui todos os dias, sim ou não? Ela se renova a cada manhã. Mas os seus princípios são inabaláveis, imutáveis. Princípio é princípio, amém? E ele vai se manter princípio até o fim. Quem pode dar um glória a Deus? Fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me faz andar em santidade e ter a santidade como um estilo de vida, em nome de Jesus. A santidade é a separação do pecado, é aquilo que você olha e vê que é pecado, e você vai se afastando, deixando de viver ou praticar aquilo, amém? Então é importante. Qual foi a primeira coisa que eu falei que nos leva ao esfriamento? Falta de temor. Falta de temor. A segunda coisa, multiplicar a iniquidade. E a terceira coisa, a perda da referência. A perda da referência. Ou quer dizer, aqueles que são referência, aqueles que eram para dar exemplo, estão deixando de dar. E isso traz esfriamento. Sim ou não? Nós vamos ver em 2 Samuel, abra comigo, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão. Oh, desculpa, eu abri Ruth. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam a Deus. Fala comigo: não conheciam a Deus.
Eu vou continuar. Porque o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, via o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que ele sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará a ti a carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então lhe dizia: não agora hás de dar, e se não, por força a tomai. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, aqui está falando do sacerdócio, do exercício sacerdotal. E o exercício sacerdotal que era para a família de Eli, a família de Eli era os sacerdotes, que cuidava das coisas do Senhor. E ele envelheceu, e ele era conivente com os seus filhos, e os seus filhos passaram a não conhecer a Deus. Você entende? E eles passaram a praticar. Olha para mim, lembra que eu falei aqui que a falta do temor vem a partir de a gente não respeitar as coisas do Senhor? Quem entendeu isso? Eles não, havia uma ordem litúrgica no ritual, na forma de fazer, na forma de exercer o sacerdócio, e eles iam desprezando. Eles queriam fazer do jeito deles, da forma deles, da maneira deles, e não é assim. Eles levaram mulheres para o templo, tiveram relações com ela dentro do templo. Eles profanaram o templo do Senhor. Quem está entendendo? A perca da referência. E o povo via isso e foi afetado com isso, sim ou não? A Bíblia diz que a lamparina de Deus ia se apagando. Isso é o que? Esfriamento espiritual, sim ou não? Porque faltava referência no altar. Quem está entendendo? Faltava referência em quem servia. E quarta-feira Deus colocou no meu coração, eu orei nesse altar, pedi perdão ao Senhor por muitas vezes alguém que tenha subido aqui em pecado e praticando o pecado, e consagrei ele novamente ao Senhor. E disse: Senhor, neste altar, não permita que ninguém que venha subir aqui esteja em pecado, inclusive eu. Não permita, Senhor. E que deste altar venha a unção, que deste altar venha fogo, que deste altar venha a palavra de Deus. Quem está entendendo? Há um conserto, irmão. Há um conserto. E quando há conserto, há fogo. Elias reparou o altar.
e o fogo descia. Amém? É interessante que existe nesse texto duas gerações: a geração de Eli e a geração de Samuel. Duas gerações. A geração de Eli é o sacerdote falido, fracassado, é o sacerdote da desonra da aliança do altar, também da família desintegrada. Não há temor, não há respeito à autoridade divina, mas sim o ministério de iniquidade, de profanação. Infelizmente, nós estamos vendo isso muito nos nossos dias. Sacerdotes Eli, que têm profanado o altar. Sim ou não? E isso traz esfriamento. Porque da onde a gente espera a referência, vem a desonra, vem o mau exemplo. E a gente precisa ter cuidado. Sim ou não? A geração de Eli gerou filhos desobedientes, gerou netos com o nome amaldiçoado. Sabe como era o nome de um neto de Eli? Icabode. Significa sem glória. Estamos findando uma geração com Icabodes. Já o sistema Icabode pretende que façamos tudo sem a glória de Deus, de uma maneira religiosa, de forma que cada pessoa não saiba a sua identidade, o seu propósito eterno. Icabode bloqueia a manifestação da glória de Deus em nós. O sacerdote Eli marcou o início desta era Icabode. Representava um sacerdócio de decadência, corrupto. Ele teve dois filhos, Finias e Ofni, né? Finias significa boca de serpente. Finéias, né? Significa boca da serpente. E Ofni significa escuro. Amém? Eles eram filhos de Belial, eram abomináveis perante o Senhor. A condição de Icabode era a perda do temor, a perda da moral, a perda da referência, justamente aquilo que eu estou falando aqui. E como consequência, a perda da glória. Amém? Uma geração fria leva a outra geração a ser fria, também a não ser que nasça o quê? Uma geração de Samuel. Tem uma geração de Samuel aqui? A geração de Samuel é a geração que ouve a voz de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quando você ouve verdadeiramente a voz de Deus, surge uma nova geração, a geração de Samuel. Nos tempos de Samuel, toda Israel foi abençoada por ele. A geração profética de Samuel tinha algumas características. Era a geração que primeiro vê e ouve a Deus. Era a geração que faz, que executava. Não era uma geração paralisada, inerte, acostumada com o banco. Era uma geração que ouvia e queria viver, fazer, servir. Quem está comigo? Amém? É uma geração que faz. Fala assim, a geração de Samuel é uma geração que faz. Amém? A geração de Samuel é uma geração que obedece. É uma geração obediente, né? É uma geração que obedecia. Olha para mim, Samuel, ele estava sendo discipulado por Eli.
e ele cresceu puro. Ele cresceu sem a contaminação. Quem está entendendo? Porque o seu coração não se deixou contaminar. Mesmo que você esteja sobre um sacerdócio contaminado, Deus vai te conservar puro. Mantenha-se firme, continue na presença, Ele honrará você. Amém? E ore para que Deus haja na vida do seu sacerdote, para a glória de Deus, para a glória dele. Vocês têm um pastor que o seu coração é voltado para o Senhor, que busca Ele, que busca acertar, e quando erra, ele volta e arrepende. Quem está comigo? Amém? Romanos capítulo 13, versículo 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. A geração de Samuel serviu o Senhor perante Eli. Era um jovem que não olhava para os erros do outro, mas se preocupava se ele está fazendo o certo, e atento à palavra de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Para encerrar, eu queria só falar isso aqui, ó. Mesmo Eli, sendo o Senhor quem cobriu os erros de seus filhos, nem por isso Samuel desrespeitava, continuava servindo a Deus. É a geração que traz a arca de volta, a presença para o meio do povo. É a geração que levanta o altar do sacrifício aceitável a Deus. É a geração que vence o inimigo. Mais importante, é a geração que destrona o sacerdócio infiel e estabelece o reino de Deus. Em Levítico capítulo 6, versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Fale comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para isso, Joel capítulo 2, se você puder abra para a gente ler o último texto bíblico. Joel capítulo 2, versículo 12. Esse texto é um texto que eu quero que durante essa semana você esteja meditando sobre esse texto e orando esse texto. Amém? Ele diz assim, capítulo 2, versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, e com choro, e com pranto. Rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimento de libação para o Senhor nosso Deus. Aí ele diz: tocai a trombeta em Sião, sacrificai um jejum, convocai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos,
congregai as crianças e os que mamam, saiam o noivo da recâmara e a noiva do aposento, chore os sacerdotes, os ministros do altar, entre o alpendre e o altar, e digam: povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? E o Senhor se mostra zeloso da sua terra e compadece do seu povo. Forte esse texto. Mas é o texto que eu quero fazer com que você comece o seu jejum baseado nesse texto. A sua oração baseada nessa convocação de Deus. Porque existe uma resposta. Você vai ver depois desse texto aí a resposta de Deus a este povo. E essa resposta, olha para mim, se você obedecer à convocação que Deus está trazendo a partir do altar, você receberá as consequências dessa convocação aqui de Joel. Quem está crendo? Amém? Depois você olha lá as consequências. Versículo 28 desse capítulo você vai ver mais forte. Amém? Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Somos pecadores, errantes em nossos caminhos. Como sacerdote, como pastor dessa igreja, como bispo da igreja Missão Apacentar, te peço perdão, Senhor, por mim e por todos os ministros do altar que compõem esta igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Se algum de nós andou em erro, em pecado, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas. Trata conosco, Senhor. Disciplina-nos em teu amor, para que assim possamos voltar para o caminho, voltar para a prática das primeiras obras. Queremos honrar o teu nome, queremos fazer aquilo que agrada a ti, em o nome de Jesus, Senhor. Toma o teu povo, Senhor, toma o teu povo. Se por a prática nossa trouxe esfriamento a eles, que agora haja uma mudança, uma transformação, uma restauração do teu povo, Pai, para que eles possam aquecer o seu coração, aquecer no temor do Senhor, aquecer na santidade do Senhor, aquecer na prática da ministração, da leitura, da devoção à tua palavra, Pai, de honrar os teus princípios, de honrar os teus fundamentos, de honrar aquilo que o Senhor instituiu, de honrar os seus líderes, Senhor, em o nome de Jesus, e no meio do teu povo. Essa é a minha oração, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas como povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem concorda com essa oração? Fala assim: Senhor,